Sétimo volume da obra. Todos dentro da fase de aparelho racional, e daí passando para racionais puros, limpos e perfeitos no seu mundo de origem. A fase de aparelho racional já chegou há muito, mas só agora é que estão tomando conhecimento do que deviam conhecer há mais tempo. Porque se conhecessem há mais tempo, não estariam sofrendo tanto. E assim, todos agora, por meio do conhecimento, na fase de aparelho racional. Todos dentro desta fase. E daí, passando para o seu mundo de origem, a planície racional. A causa desse feito, que é o corpo fluídico, causador desse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, seguirá para o seu mundo de origem. Então, no passarem, ou no tomarem conhecimento dessa fase, de passarem a aparelho racional, o corpo fluídico, elétrico e magnético, que é justamente o fluido deformado racional que está dentro desse calor, é imediatamente levado pela imunização racional para o seu mundo de origem, a planície racional. Então, esta fase de aparelho racional é a última fase da vida da matéria. É o término da vida da matéria e é o término do mundo. É a fase mais brilhante de todos os tempos, por ser a fase racional. A fase de aparelho racional. Todos aparelhados com o seu mundo de origem e recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida da matéria e o seu equilíbrio racional, por a fase ser racional. E assim, o mundo da matéria chegou nos seus últimos dias de existência. Está no fim da existência desse mundo em matéria. Tudo tem princípio e tem fim, porque tudo que tem princípio tem de ter fim. Chegou o fim da vida de lama, pois matéria é lama. Chegou tão naturalmente o que ninguém nunca pensou, o fim do mundo. O fim desse mundo, por todos estarem na fase de aparelhos racionais. O corpo fluídico, elétrico e magnético, que é o corpo racional deformado, que deu causa a esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, sendo levado imediatamente pela imunização racional ao seu mundo de origem. E daí, vindo o fim da existência do corpo fluídico, elétrico e magnético, que é a causa desse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. E, aquele corpo não estando mais aí, acaba-se a vida da matéria. Não nascerá a pessoa mais aí, com esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, porque a causa já foi retirada aí de dentro do elétrico e magnético para o seu verdadeiro mundo de origem, isto é, o corpo racional deformado, o corpo fluídico, elétrico e magnético. E assim, chegando o fim do mundo e o fim de todos tão naturalmente e sem sentirem abalo de espécie algum. Pelo contrário, vão viver nessa fase felizes e contentes, por ser a fase racional, a fase da paz, da fraternidade e do amor. É o que todos há muito procuravam no mundo, a redenção verdadeira, a salvação de si mesmos verdadeira. E hoje, em suas mãos, tão naturalmente, a fase de aparelhos racionais. Já passaram uma infinidade de fases na categoria de animais racionais. E hoje, aí, a última fase, a fase de aparelhos racionais. Todos se entendendo com o racional superior.
todos se entendendo com os habitantes do mundo verdadeiro da origem de todos, os habitantes da planície racional. E assim, vejam como vão viver felizes e contentes, por tudo se multiplicar de bom e de bem, e estando aí a felicidade completa. Porque onde existe o equilíbrio, existe a felicidade. Onde tudo está certo, existe a felicidade. Onde não há sofrimento, existe a felicidade. Esta é a fase mais linda que chegou na Terra, a fase de aparelho racional, a fase de todos equilibrados racionalmente, recebendo todas as orientações precisas do seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. O animal racional recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional. Todos vivendo equilibrados e todos felizes e contentes, porque onde está o equilíbrio, há a verdadeira paz, há o verdadeiro amor, está a verdadeira fraternidade, por todos estarem equilibrados racionalmente, pelo seu verdadeiro mundo de origem e recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional. Então, aí, o bem verdadeiro, a paz verdadeira, a fraternidade verdadeira e a felicidade verdadeira, cessando os males do corpo e cessando os males da vida, e todos se entendendo e se compreendendo, todos vivendo racionalmente, por a fase ser a fase racional, e por assim ser, todos amparados por essa fase, todos guiados e orientados por essa fase, a fase de aparelhos racionais. Todos conduzidos por essa fase, a fase de aparelho racional. E de forma que tudo de bom, tudo de belo, tudo limpo e tudo racional. É a fase mais brilhante que chegou na Terra, a última fase da vida terrena, a fase de aparelho racional, a fase do fim do mundo, do fim da matéria e do fim da lama, do fim desse buraco, do fim dessa caverna, do fim desse encanto moforento, pois mofaram muito na categoria de animal, na categoria de animal racional. E assim, a última fase desse rincão de amarguras, desse rincão de sofrimentos e desses tormentos, o fim da agonia de todos, a fase de aparelho racional. Fim a tudo quanto é de mal e a tudo quanto é de ruim. A fase de aparelho racional é a fase salvadora, é a fase que vem retirar todos aí da lama. E assim é a fase do fim dessa lama, o fim dos mistérios e dos enigmas. Chegou o fim de tudo e o fim de todos. E todos nessa fase de aparelhos racionais, voltando para o seu verdadeiro mundo de origem, de onde saíram, para parar aí, em cima dessa terra, e para onde todos retornarão. Está aí a fase em suas mãos, a fase de retorno de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. O mundo de origem do animal racional é o mundo racional, a planície racional. Este é que é o verdadeiro mundo do animal racional. Hoje, o animal racional tomando conhecimento disso tudo, do que sempre viveu procurando e nunca encontrou. E agora, em mãos de todos, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. A orientação certa, a origem verdadeira. Onde é a origem do animal racional? É na planície racional.
A sua origem verdadeira é o mundo racional. O mundo verdadeiro do animal racional. Está aí o conhecimento da fase que estão vivendo. E agora, o que tem que fazer? Ler e reler. Reler sempre, para entender cada vez melhor. Então, há necessidade de reler, de ler e reler, para se identificar racionalmente dentro da fase de aparelho racional. Agora, vejam o ponto que alcançaram. O maior ponto da vida da matéria. O ponto mais elevado da vida da matéria. Por conhecer o porquê da vida da matéria e o porquê dessa vida de matéria, que não conheciam. O porquê da existência da vida da matéria e o porquê desse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Sabiam que eram de matéria, mas não sabiam o porquê que eram de matéria. Agora é que estão sabendo. Sabiam que viviam de matéria, mas não sabiam a razão dessa vida de matéria. A origem dessa vida de matéria. A origem dessa vida de lama. A origem desse rincão de amarguras, de sofrimento e padecimentos cruéis. Enfim, todos cientes do porquê da existência desse mundo em matéria e do porquê da existência do seu corpo fluídico em matéria elétrica e magnética. Agora, vejam o ponto culminante que alcançaram, a fase de aparelho racional. A fase que vem revelar o porquê todos assim são, como está aí em suas mãos. O porquê que assim são e o porquê ficaram vivendo como animais, sem solução, a não ser agora, que está aí a solução em suas mãos. Enfim, hoje, todos felicíssimos por alcançarem o ponto mais elevado da vida da matéria, que é o porquê da existência desse mundo, do fluido elétrico e magnético, e o porquê da existência dessa vida de matéria. Vida só para sofrer, como uns condenados, e sem saber porquê. Sem saber o que fizeram para sofrer tanto, porque a maior humilhação é a pessoa viver e não saber o porquê está vivendo. Pois, por não saber o porquê que está vivendo, sofre. Por muito bem que esteja, sofre. E depois de tanto sofrer, é ridicularizado pela morte. Morre sem querer morrer. Sofre e não se livra do sofrimento. Está aí no ridículo dos ridículos, por viver sem saber por que vive. E quem não sabe por que vive, sofre muito. Quem estava na categoria de animal racional, tinha que sofrer muito, porque não sabia o porquê era animal racional. Não sabiam o porquê dessa categoria, por não saberem o porquê estavam vivendo. Tinham que sofrer muito, como todos sofriam, como todos penavam, como todos agonizavam. A agonia entre todos era grande, mas hoje, todos sabendo o porquê de tudo isso e o porquê desses flagelos. Hoje, todos tendo ciência do porquê de toda essa desolação, que era por estarem na categoria de animal racional. E assim, vivendo ridicularizados dessa maneira, e sem saber porquê. Todos se intitulando sábios, se intitulavam saber muito, se intitulavam de muito adiantados, e o sofrimento ridicularizando todos, provando ao contrário, provando que ninguém sabia coisa alguma, porque quem sabe não sofre. Mas todos eram sofredores, todos sofriam, o sofrimento ridicularizando e provando que todos e ninguém sabia nada.
porque o saber verdadeiro não era esse. Saber só para sofrer? Isto não é saber. Isto é de quem não sabe. Existem os que pensam que sabem, mas estão enganando a si mesmos, porque se soubessem, não sofriam. Por não saberem, é que padeciam, é que sofriam. E hoje, em mãos de todos, tão naturalmente, a fase brilhante racional, a fase de aparelho racional, a fase que conduzirá a todos ao seu verdadeiro mundo de origem. A origem do animal racional é o mundo racional, é a planície racional, de onde todos vieram e para onde todos retornarão. E assim, vejam que agora é que alcançaram a verdadeira felicidade, a fase de aparelho racional, todos aparelhados com seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional e do aparelho racional. Viviam todos confusos, fazendo confusão de tudo, por viverem na incerteza de tudo, por não conhecerem o certo. Se conhecessem o certo, viviam certos e não eram mais confusos, porque no caminho certo não há confusão. No caminho errado, como estavam, tinham que viver todos confusos. E assim está aí em mãos de todos a fase mais brilhante da vida de matéria, a fase de aparelho racional. E assim, vejam o ponto culminante que alcançaram, o ponto mais alto, o ponto da categoria de aparelho racional. Este é o ponto mais culminante da vida da matéria. É o ponto de renovação racional. É o ponto em que todos já sabem que não vão voltar mais a nascer aí. E por isso, é a categoria mais elevada, a categoria de aparelho racional. Mais elevada por estarem aparelhados com o seu mundo de origem, aparelhados para se comunicarem com o seu mundo verdadeiro de origem, para receberem todas as orientações do seu verdadeiro mundo de origem e verem o seu mundo de origem, por estarem de posse da vidência racional, que está dentro do seu eu, ligando o corpo em matéria fluídica ao verdadeiro mundo de origem do animal racional, ou do aparelho racional. E assim, ligados ao seu verdadeiro mundo de origem e recebendo todas as orientações precisas para o verdadeiro equilíbrio racional. Este é o ponto mais culminante da vida da matéria, o ponto de aparelho racional, a categoria de aparelho racional. E assim, ligados ao seu mundo de origem, juntos ao seu mundo de origem, unidos ao seu mundo de origem, por meio da luz do mundo de origem, por meio do fluido racional, iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do animal racional, ou do aparelho racional. Então, vejam que este é o ponto mais elevado da categoria do animal racional. E assim, todos racionalmente brilhando, todos se entendendo e todos se compreendendo. A vida se tornando felicíssima, acabando os males do corpo de todos e o sofrimento da vida de todos, porque saíram da categoria de animal racional. E saindo dessa categoria, é desligada do corpo a parte animal, que é o fluido elétrico e magnético. Então, cessando o sofrimento da vida e o sofrimento do corpo, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, à sua verdadeira origem, pois estavam aí, ligados à origem dos animais irracionais.
Estavam aí ligados ao mundo do qual não pertenciam, ligados aí ao elétrico e magnético, que é o fluido do animal irracional. Estavam, embora racionais, passando por irracionais, por estarem ligados ao fluido dos irracionais. Então estavam vivendo irracionalmente, em vez de viverem racionalmente. Mas, para viver racionalmente, que é o verdadeiro natural do animal racional, têm que ser ligados ao seu mundo verdadeiro de origem, ao mundo racional, que é o mundo verdadeiro do animal racional, ou do aparelho racional. Então, agora é que vão viver felizes, alegres e contentes, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo, ao seu verdadeiro natural, o natural do animal racional. O verdadeiro natural é o mundo racional, porque o animal racional é de origem racional. E uma vez ligados à sua origem, estão ligados ao seu verdadeiro natural. Então, vão viver felicíssimos, com a verdadeira felicidade. Todos se entendendo, todos se compreendendo, e todos vivendo racionalmente equilibrados, todos vivendo em paz, e as alegrias permanentes, a fraternidade entre todos, todos tendo prazer de viver, por serem orientados pelo seu mundo de origem, e havendo a comunhão de pensamento racional entre todos. Está aí, então, a verdadeira racionalização do animal racional, ou seja, do aparelho racional, porque já estão na fase de aparelho racional. E assim, todos vão viver como nunca poderiam esperar, pois chegaram ao ponto mais elevado da vida da matéria, a fase de aparelho racional, a fase de honra e glória racional, a fase em que todos estão abraçados com seu mundo de origem, a fase em que todos estão abraçados com seus irmãos do seu verdadeiro mundo de origem, com seus irmãos que são os racionais puros, limpos e perfeitos, os habitantes da planície racional. Todos abraçados com eles, todos se entendendo com eles, todos os vendo e vendo-se uns aos outros, por estarem sendo iluminados pela luz da sua verdadeira origem, a luz racional, por nascerem todos a vidência racional, por estarem sendo iluminados por sua verdadeira luz, a luz racional, que é a luz verdadeira do animal racional, a luz verdadeira do seu mundo de origem, a planície racional. Então, todos vivendo racionalmente, felicíssimos para o resto da vida. E daí, vindo o prolongamento dos anos de vida, por mudarem de categoria. Na categoria de animal, vivendo como irracional. E na categoria de aparelho racional, vivendo como verdadeiro racional. E assim, esta mudança de categoria, que é a fase que já entrou há muito, e todos felizes para o resto da vida, todos alegres para o resto da vida, porque terminaram todos os males do aparelho racional, terminaram todos os males da vida e todos os males do corpo, e vindo daí o prolongamento dos anos de vida, vivendo racionalmente, tornando-se a terra um paraíso, todos tendo o prazer de viver, e tendo prazer de viver, não estão mais na categoria de animal. O animal é que tinha que sofrer muito para deixar de ser animal. Uma vez na categoria de aparelho racional, cessou todo o sofrimento do aparelho racional. Agora,
vejam quanto lutaram na categoria de animal racional. As lutas foram medonhas, foram desastrosas, fatigantes para verem se saíam dessa categoria. Pensavam somente fazer bem, mas não podiam fazer bem. E se multiplicavam os males sempre, por estarem ligados aos dois fluidos do irracional. Então, tinham de viver inconscientemente e serem inconscientes, e por isso, tudo é aparência e nada mais. Viviam na categoria de animais, como animal, porque o animal é que não sabe a sua origem. O animal é que não sabe de onde veio, nem para onde vai, e viviam como animais. O animal é que não sabe descrever a origem do seu ser. O animal é que não sabe por que ele assim é, e viviam como animais, e por isso viviam mal, pensando no bem sempre e vivendo o mal, multiplicando o mal, em contradição consigo mesmos, porque o ser humano é de origem boa, de origem racional, e por isso tinham que pensar no bem, tinham que só desejar o bem. E quanto mais pensavam no bem, quanto mais procuravam fazer o bem, mais tudo se multiplicava de mal e de ruim, por estarem nessa categoria de animal racional, mas ligados aos dois fluidos do animal irracional. Eram animais racionais, ligados, dirigidos e orientados pelos dois fluidos do animal irracional, o elétrico e o magnético. Eram orientados e dirigidos pelos fluidos do animal. E assim, vejam quantas lutas perdidas, sem saber porquê. Porque não sabiam o porquê assim eram, nem o porquê assim ficaram. Não sabiam o porquê assim nasceram, nem para que nasceram. Não sabiam de onde vieram, nem para onde vão. Enfim, viviam como o animal irracional. Eram animais racionais, mas dirigidos e governados pelos irracionais, que eram os fluidos elétrico e magnético. Estavam dominados e orientados por estes dois fluidos, e por isso é que as monstruosidades e selvagerias se multiplicavam, por estarem nessas categorias de animais racionais, mas dirigidos e orientados pelos fluidos dos irracionais. E agora que já passaram para a categoria de aparelho racional, cessando todos os males do corpo e todos os males da vida, por estarem ligados à sua verdadeira origem natural, o mundo racional, o verdadeiro mundo de aparelho racional. Então, aí, vivendo racionalmente, e daí, tendo o prazer em viver, por estarem vivendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, pelo seu verdadeiro natural. O verdadeiro natural de aparelho racional é o seu mundo de origem, o mundo racional. E assim, todos abrilhantados racionalmente, vivendo como nunca viveram, pois está aí a transformação dessa deformação para o estado natural. Está aí a transformação que sempre pensaram realizar, mas nunca souberam como poderiam realizar. A racionalização. E hoje, aí em mãos de todos, tão naturalmente, a verdadeira racionalização. Então, por serem todos orientados e governados pelo seu verdadeiro mundo de origem, tornando-se todos por um e um por todos. Quem é este um? O seu verdadeiro mundo de origem. E dele, vindo todas as orientações para todos. E então, aí,
a verdadeira comunhão racional, por todos se encontrarem com seu verdadeiro mundo de origem, por todos se encontrarem e se comunicarem com a sua origem, e sendo governados e orientados pela sua origem, pelo seu verdadeiro mundo de origem. Então, a multiplicação do bem racional, todos vivendo em paz para o resto da vida e acabando todos os males do corpo e todos os males da vida. E daí, o prolongamento dos anos de vida e todos vivendo felizes e contentes, por saberem por que aí estão vivendo, por saberem o porquê assim são e por saberem o porquê esse mundo assim é. E ainda, toda a definição completa do seu ser e toda a definição completa da origem desse mundo em que vivem. Então, se encontram racionalmente. Até que, enfim, todos se encontraram com o que esperavam e desejavam há muito conhecer, o seu mundo de origem, sendo dominados pela verdadeira luz do seu mundo de origem, a luz verdadeira do aparelho racional. E daí, todos felizes, todos felicíssimos, até a própria natureza se sentindo felicíssima com a luz racional. A natureza, então, a proteger a todos e a favorecer a todos, e tudo indo de bem para melhor e se multiplicando de bem para melhor. A natureza estava revoltada por estarem na categoria de animal racional. Por isso, combatendo o animal, castigando o animal, para ver se o animal se libertava dessa categoria de animal. E agora, depois de entrar essa categoria de aparelho racional, a natureza protegendo a todos, a favor de todos, e procurando proteger a todos, porque se sente feliz por estar sendo iluminada pela luz, procurando favorecer a todos, porque sente que está sendo iluminada pela luz racional, a luz da origem de tudo, a luz que domina tudo, a luz que domina a todos, a luz verdadeira que tem poder sobre tudo isso, porque isso tudo é uma deformação racional. A luz que veio consertar tudo, o bálsamo da felicidade, a luz racional, a luz que sempre foi falada, mas nunca vista e nunca encontrada, a luz divina, divina por ser a verdadeira luz do aparelho racional, divina por ser do outro mundo, o mundo racional, o outro mundo que deu consequência a esse mundo, mundo moribundo por ser de matéria. Por ser moribundo, é que todos sofriam sem saber porquê. E assim, vejam a grande magnitude do verdadeiro conhecimento racional, do verdadeiro conhecimento dos seres e do verdadeiro conhecimento de tudo. O porquê de tudo e o porquê de todos. E assim, racionalmente, todos vivendo na última categoria da fase da vida da matéria. A fase que entrou de aparelho racional. É a última fase que atravessa o mundo da matéria. Então está aí o fim da matéria, o fim desse mundo, desse encanto, dessa caverna. Sim, está aí o fim. Mas um fim muito lindo, porque a Terra vai se tornar um paraíso, devido à fase que entrou, a fase de aparelho racional, a fase racional. Então a vida na matéria vai se tornar um paraíso, e o fim lindo e brilhante, pois o fim de todos é a volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, não é bem fim, é uma transformação. É a transformação dessa deformação. Mas, para interpretarem melhor, então se fala em fim.
mas não é fim. É a transformação dessa deformação da Terra, ou dessa deformação racional, ou dessa degeneração racional, para o estado verdadeiro racional, que é o de puro, limpo e perfeito. Então, não é o fim, é uma transformação. Assim como se deformou, como aí está, agora volta ao seu estado natural, que é a transformação dessa deformação para o estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito. Porque tinha que chegar o seu último ponto, para então voltar ao seu lugar. E assim vai voltando tudo para o seu estado natural. A transformação transformando tudo para o seu estado natural. E tudo muito naturalmente, sem ninguém perceber e sem ninguém sentir. Porque é uma transformação natural. E o que é natural, ninguém sente. Ninguém sente seu crescimento. Vai crescendo sem sentir. Vai tomando uma forma diferente, porque vai crescendo, mas sem sentir. Assim é esta transformação. Uma transformação feita para o seu estado natural, sem ninguém sentir, por ser natural. E assim, vejam o ponto culminante racional, que todos alcançaram, a fase de aparelho racional, a fase mais brilhante do mundo, pois que este se transformará num paraíso racional. Porque em tudo que prevalece o natural não há esforço, nem precipitações. Enfim, naturalmente, tudo em seus lugares. Tudo chegando em seu lugar naturalmente, racionalmente. Agora, vejam o ponto culminante que alcançaram, sem esperar e tão naturalmente. O conhecimento do porquê da existência desse mundo e do porquê da existência de tudo e de todos que o habitam. O ponto máximo em elevação racional, a razão de ser e dos seres. Para tudo existe uma razão de ser. E agora, aí em mãos de todos, tão naturalmente, a razão de ser racional. A razão de ser racional é a origem racional. A razão dessa deformação racional é a origem de ser racional. Então, para tudo que existe, há uma razão de ser. A razão do filho é porque existe o pai, que é a razão de existir o filho. E assim é tudo. Há a razão de tudo. E assim vejam e sintam a verdade das verdades que aí está. Por serem racionais, somente quem podia dar a verdade das verdades era a razão do ser. E qual é a razão do ser? É racional. E qual é a razão do ser racional? O mundo racional, a planície racional. Dela é que derivou essa deformação racional. E daí estão as revelações dessa conjuntura deformada, toda esclarecida na descida das eternidades. As eternidades vêm revelando as fases que dentro delas se passaram. Foram 21 eternidades. E dentro dessas eternidades, uma infinidade de multiplicações de fases, de fórmulas, de maneiras, de modos, de métodos, de costumes. Enfim, dentro de uma eternidade existe uma infinidade de multiplicações de fases, como agora, que já passaram para a última fase. Saíram da vida de animal racional, passando para a fase de aparelho racional. E assim, dentro dessa eternidade, uma infinidade de fases. E vejam, agora, o relato do porquê da existência desse monstruoso e enigmático mundo de matéria, fluídica, elétrica e magnética.
Vejam o seu surgimento, como surgiu e como progrediu, o seu desenvolvimento de degenerescência e o desenvolvimento da sua formação, a multiplicação dos seres, a multiplicação da degeneração dos mesmos, por se tratar de uma deformação, uma coisa que está fora do seu verdadeiro natural. Pela livre e espontânea vontade e livre-arbítrio, chegaram, como já sabem, a essa confusão de ficarem desconhecidos do que são e do que eram, por se deformarem em animais, por se deformarem, embora racionalmente. E assim, as eternidades vêm esclarecendo a todos o que se passou para que ficassem assim como estão, em matéria fluídica, elétrica e magnética, e sem saber o porquê que assim são. E hoje, todos conhecendo e sabendo o porquê que assim ficaram, de onde vieram e para onde vão. Hoje, em outra categoria, a categoria mais brilhante da vida da matéria, a categoria de aparelhos racionais, todos aparelhados com seu verdadeiro mundo de origem. E assim, está aí, todos imunizados pelo verdadeiro conhecimento racional, pelo desenvolvimento racional, pela persistência na leitura, vindo então a pessoa a ficar imunizada pelo conhecimento verdadeiro do mundo de origem do aparelho racional. Pela persistência na leitura, a pessoa, lendo e relendo, começa a ser desenvolvida racionalmente, pelo conhecimento adquirido pela persistência na leitura. Então, há necessidade de todos lerem e relerem sempre, para se desenvolverem racionalmente, pelo conhecimento racional. Depois de desenvolvida pelo conhecimento racional, está a pessoa imunizada. Com a persistência na leitura, vem o desenvolvimento racional naturalmente. Então, é preciso que a pessoa leia e releia, leia e releia, leia e releia, para ir se desenvolvendo racionalmente pela leitura, pela persistência na leitura. Depois de desenvolvida racionalmente, a pessoa é imunizada. Não pode ler superficialmente. Ler uma vez, duas, três, esquece, não adiantou coisa alguma. É preciso a persistência na leitura para conhecer com convicção o que é imunização racional, para conhecer com convicção o que é ser aparelho racional. E assim, como aparelho racional, está a pessoa imunizada. Mas, para alcançar a imunização, é preciso a persistência na leitura, porque é sabendo que se resolvem as coisas. Sem saber, não se resolve coisa alguma. E, para saber convictamente, é preciso ler e ler, para saber e ter em si o que é imunização racional, o que é ser aparelho racional. Então, nessa passagem da categoria de animal racional para aparelho racional, é preciso a persistência na leitura, para saber explicar e esclarecer minuciosamente o que é ser animal racional e o que é estar na categoria de aparelho racional. E de aparelho racional para racionais puros, limpos e perfeitos. E assim, tudo para se conhecer convictamente, é preciso a persistência, a obediência e a paciência. A paciência, porque tudo é com o tempo que se consegue. É com o tempo que se consegue a imunização racional. Porque é preciso ler e reler, ler e reler, ler e reler. E assim vejam que nem tudo é como a pessoa quer, e sim pelo que tem de ser e como pode ser. Pode adquirir o que quer, ser aquilo que precisa ser, mas com a persistência,
Sem persistência, nada feito. E assim, hoje, todos alegres e felizes, por estarem na estrada certa, no caminho certo, na linha certa, na meta racional, na meta certa, de volta ao seu mundo de origem. Foram parar aí dentro desse buraco, dentro dessa caverna, sem saber porquê. E hoje, todos sabendo o porquê que foram dar esse passeio aí dentro dessa caverna. E hoje, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. O passeio de lama e sofrimento acabou. Fantasiados com essa lama, pois matéria é lama. Fantasiados com todos os pertences da lama. Se acostumaram tão bem a viver na lama e julgavam que a vida fosse essa mesma. Julgavam nada serem, porque do nada surgiram. E julgavam que a vida fosse essa mesma. Essa vida do nada que surgiu da água, que gerou da água, que formou da água. A água se transformou em todos esses seres. E todos aí vivendo, sem saber por que foram feitos do líquido e por que tudo é feito do líquido. Tudo gera, nasce, cresce e refloresce a poder do líquido. O líquido gera, nasce, cresce e refloresce. E depois, tudo se transforma em líquido. Começa do líquido, forma-se em um tudo aparente e torna a voltar ao que era, líquido. Então, todos sendo feitos da água, do líquido, e vivendo aí sem saber o porquê foram feitos do líquido, da água. Espermatozoide é um líquido, e todos conservando todos esses mistérios e sem ter condições de desvendá-los. Por que nós somos feitos da água? Ninguém sabia responder. Por que tudo é feito da água? Ninguém sabia responder. E todos vivendo aí, em cima dessa terra, sem saber por que sua origem é de água. A origem de tudo é da água. Porque não havendo água, seca tudo, morre tudo. Existindo água, existe uma infinidade de seres e uma infinidade de vírus. E sem água, fica tudo seco e torrado. Morre tudo. Todos os micróbios, todos os vírus, conhecidos e desconhecidos, estão na água. Então, uma vez sem água, não nasce nada. A terra não produz nada. E havendo água, nasce tudo. Porque tudo está na água. A água é que é a base primordial de todas as vidas e de todos os seres. E por isso, ninguém vive sem água. Havendo água, há vida. E não havendo água, não existe vida. E não sabiam o porquê foram feitos de líquidos. Não sabiam o porquê este líquido se transforma em seres. A água transformada em seres. Por quê? Porque na água estão todos os vírus, todos os micróbios conhecidos e desconhecidos. Ou os micróbios fluídicos, os vírus fluídicos. Então, tudo isso é que compõe a formação dos seres. Os micróbios fluídicos, os vírus fluídicos e os vírus e micróbios da água. Os vírus e os micróbios fluídicos, estes entram em ação para a formação dos micróbios e vírus da água. São cooperadores da formação desse conjunto fluídico elétrico e magnético. Ou se comunicando essa matéria fluídica, elétrica e magnética. E assim, a formação não dependia do ser humano esclarecer, de maneira alguma, porque o ser humano desconhecia o porquê do seu ser, o porquê de sua existência, e por isso não sabia do ser e do porquê de todos assim serem. O porquê assim é, o porquê assim se originou. Então, tudo isso se conservava em mistério, por ser uma natureza misteriosa e ninguém poderia dar solução desses mistérios.
E assim vejam que na formação microbiana a base é fluídica, elétrica e magnética, em primeiro plano, e, em segundo plano, em matéria microbiana fluídica, elétrica e magnética. Microbiana fluídica, elétrica e magnética pelos micróbios e vírus que têm vida no ar poluído ou não poluído, mas basta ser matéria para ser poluída, para que o ar seja poluído, o ar material, o fluido. O que é o fluido? A pessoa sente, mas não vê. Sente o fluido, mas não vê. Sente o calor, mas não vê. Sente os odores, mas não vê. Sente o perfume, mas não vê. Sente o mau cheiro, mas não vê. Então, é o mundo fluídico, que a pessoa sente, mas não vê. No mundo fluídico estão os vírus e os micróbios conhecidos e desconhecidos. Os vírus e os micróbios do calor. Os vírus e os micróbios do frio. Os vírus e os micróbios do gelo. É uma natureza microbiana, por ser deformada. Deformada em micróbios, em vírus, em bichos. Então, se tratando da bicharada do invisível, que são os vírus e os micróbios conhecidos e desconhecidos, e a bicharada em matéria, materializada, fluídica, elétrica e magnética. Está aí a conjuntura desse conjunto fluídico, elétrico e magnético, ou esse conjunto em matéria fluídica, elétrica e magnética. Está aí o conjunto microbiano da formação da bicharada, ou da bicharia, visível ou invisível, que são os fluidos, os micróbios maus, e os fluidos maus, que fazem mal. O fluido microbiano bom é o fluido que faz o bem aparente. Então, tudo é micróbio, por ser de matéria podre, por isso é matéria. Matéria é uma coisa deteriorada, e por isso vem da lama e acaba em lama. Vem do zero e acaba em zero. Vem do nada e acaba em nada. Então, em uma podridão dessas, em que existem micróbios e vírus de todas as espécies para a formação dos seres em matéria fluídica, elétrica e magnética. Então, formação e geração, bicheira e multiplicação de bichos, e de uma variedade muito grande, de uma infinidade de espécies e de uma infinidade de categorias, que se multiplicam, e pelas multiplicações, vindo então a degeneração. A degeneração dos seres e a poluição dos seres, porque tudo que se degenera enfraquece, diminui e volta ao que era. O que era? Nada. Volta a estaca zero. E assim, o ser humano nunca pôde saber o porquê de tudo isso. O porquê que foram feitos da água, ninguém sabia responder. O porquê existe essa infinidade de micróbios e vírus no espaço, que são os fluidos maus e os fluidos bons. Ninguém sabia explicar o porquê dessas vidas e dessas condensações, de serem condensados o invisível com o visível. O invisível prejudicando o visível ou favorecendo o visível, ou em formação do visível, boa ou má, ou ruim ou bom. Está aí a natureza esclarecida da formação microbiana. Tudo isso derivou-se da planície racional, por se derreter, virar goma e depois virar água. E esta água penetrando na cinza da resina, que denominaram terra, e penetrando na cinza, apodrecendo, e daí, depois, podre, e gerando uma infinidade de micróbios. E por isso, são seres produzidos por uma degeneração, pela degenerescência, e por isso surgiram da matéria. A matéria com a aparência de boa,
Mas, por não ser boa, é que tudo se acaba. Se fosse boa, não se acabaria nunca. Por ser matéria, uma formação de uma deterioração, são deteriorados. Nessa deterioração em forma de seres. E depois de formados em seres deteriorados, começam, então, a apodrecer. E é por isso que tudo se acaba. Está aí o porquê surgiram do nada, por serem dessa conjuntura de matéria deteriorada. E essa deterioração gera e forma os seres, que nascem, crescem e reflorescem, e depois apodrecem e desaparecem. E de forma que está aí a vida do nada, a vida do tudo aparente, que por ser aparente é que se acaba. Se fosse verdadeiro, não se acabaria. Está aí a conjuntura da matéria, o invisível e a parte visível, toda em combinação, uma com a outra. E por isso, o que é o ar que respiram? É um fluido que mantém vida. Sentem o ar, mas não veem esse ar. Um ar contaminado de vidas fluídicas, elétricas e magnéticas, boas e más, que são os vírus e os micróbios. É uma massa fluídica, o ar. É uma massa poderosa, que mantém vidas, dá vidas, tira vidas e consome vidas. O ar, com vírus venenosos, mata ou transmite enfermidades. No ar bom, os vírus produzem o bem. O ar mau produz o mal, por estar contaminado de vírus e micróbios. A pessoa sente, mas não vê, como acontece com poros, que respiram, e entram os vírus bons e entram os vírus maus. Sai e entra. E assim vejam que nunca puderam atinar o porquê dessa formação microbiana. Nunca puderam atinar de onde tudo isso gerou. Nunca puderam imaginar como é que tudo isso se formou. E é por isso que ninguém nunca soube de onde veio, nem como foi feito, nem por que foi feito. Ser o que são e, muito menos, para onde vão. Juravam e pensavam que a vida fosse essa mesma, e não se conformando com ela. Por não se conformarem com o sofrimento, os padecimentos e a morte. Por não se conformarem de viver agonizando a vida inteira, agoniados a vida inteira. Então, procuravam tudo saber e ficavam sempre na mesma, sem saber o porquê de sua existência em cima dessa terra, sem saber o porquê da existência desse mundo. Ficavam sem saber o porquê de todos esses feitos e de todos esses seres, sol, lua, estrelas, planetas, água, terra, animais e vegetais. Ficavam todos vivendo igualmente ao animal irracional, que não sabe responder sobre o seu ser. E por não saber coisa alguma do certo, é que vivia a vida toda penando, sofrendo sem saber porquê. Então, está aí um pedacinho do porquê assim são e do porquê que o mundo assim é. De onde vieram, para onde vão e como vão. Está aí agora, dentro da fase mais brilhante de todos os tempos, a fase de aparelho racional. A fase em que todos vão ser orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. E o mundo verdadeiro do aparelho racional é o mundo racional. É a planície racional. Isto tudo tem que ser muito repetido para muitos poderem entender. Nem todos são iguais. As repetições são necessárias para os confusos, que já vivem confusos consigo mesmos. E tinha que ser confuso, pois nunca soube descrever o porquê de sua existência. Tinha que viver mesmo confuso. É grande o número de confusos. São muitíssimos.
e por isso há necessidade dessas repetições. Porque este conhecimento é universal, não é somente para pessoas esclarecidas, que entendem com facilidade e compreendem imediatamente. São, para os que vivem descompreendidos de si mesmos, estas repetições. Mas os inconscientes não gostam das repetições, porque são inconscientes e não sabem o valor das repetições. Se fossem conscientes, sabiam o valor das repetições e a necessidade delas. E assim, hoje, todos na estrada que há muito procuravam, a estrada verdadeira, a estrada racional, a linha reta racional, todos marchando nesta estrada, que é a estrada do mundo de origem de todos, o mundo racional. E assim, todos a caminho do seu verdadeiro mundo de origem. Todos de volta para o mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Porque, por muito longa que seja, a vida é curta. E não percam tempo. Tratem de ler e reler, para se imunizarem o mais depressa possível, para receberem todos os esclarecimentos precisos dos seus irmãos.